A maioria das modelos de Los Angeles sonham em se tornarem estrelas de cinema. Algumas pessoas vão morar perto de Hollywood perseguindo esse sonho de, quem sabe, alcançar a fama. Esse era o local ideal para Christine, que sempre sonhou em ser uma estrela de cinema. Mas quando ela achou que iria realizar seu sonho, algo inesperado aconteceu com ela. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. O caso Christine Johnson. Christine nasceu no dia 27 de fevereiro de 1981 em Los Gatos, Califórnia. A sua família morava na América do Sul naquela época, mas como a sua mãe teve complicações no primeiro parto, ela optou por ter a Christine no mesmo hospital com o mesmo médico do seu irmão, o Derek. Além disso, ela voltou do hospital depois de alguns dias para a casa dos seus avós e seu pai, Halls, nas proximidades. Quando a Christine tinha 6 semanas, ela conseguiu seu passaporte e viajou com a mãe e o irmão da Califórnia para a América do Sul. Christine tinha pouco mais de 1 ano quando sua família voltou para a Califórnia, de onde ela começou. Tempos ensolarados à beira da piscina com a família, aulas de balé, praias, competições de natação e festas de aniversário enchiam seus dias felizes. O pai da Christine teve uma oportunidade de negócio ao mudar a família da Califórnia para Holland, Michigan. A vida no Lago Michigan trouxe muitos encontros na neve, esqui e trenó para a vida da Christine. O Springtime Tulip Festival celebrou quilômetros de tulipas em flores, desfiles e sol de boas-vindas. A Christine sempre fez amizade com facilidade, a sua vida continuou cercada de atividades artísticas, atletismo, esqui, passeios de barco e, claro, festa de aniversário. Infelizmente, os pais da Christine não ficaram mais juntos, o casamento acabou. A Christine e seu irmão Derek moravam com a mãe, que comprou uma casa em uma pequena cidade à beira do lago Saugatuck, não muito longe de Holland, onde o pai deles continuava morando. A Christine descreveu sua nova casa na virada do século, no alto de uma colina da cidade e perto da água, como um lar feliz. Assim começava o próximo capítulo da vida da Christine em Saugatuck. A Christine continuou a cativar amigos com a sua aura radiante, lealdade, criatividade, insights brilhantes e desejo de buscar diversão. As habilidades de navegação e lazer da Christine lhe renderam troféus durante regatas semanais. A sua equitação continuou a florescer, o time de basquete, a dança e durante os meses de inverno o esqui veio naturalmente para o seu atletismo. Morando em uma cidade turística de verão, a Christine sempre trabalhava em lojas, sorveterias ou restaurantes. As suas ambições eram ir para a faculdade depois do ensino médio, mas sempre houve um desejo profundo de voltar para casa, para a Califórnia. Depois de terminar o ensino médio, a Christine frequentou a Western Michigan University, ingressou na Sigma Kappa e seguiu o caminho da vida universitária de calouro. Após o final do seu primeiro ano, seu plano foi traçado para voltar para a Califórnia e continuar a faculdade lá. Pouco depois, a sua mãe seguiu a Christine voltando para o seu estado natal, na Califórnia, agora que as duas crianças estavam fora do ninho, ou seja, as duas tinham crescido já, né? Em 2001, a Christine Johnson tinha 20 anos e tinha acabado de voltar para a pequena cidade de Saugatuck, Michigan, ao sul da Califórnia. Ela estava terminando a faculdade e esperava a sua grande chance em Hollywood, mas era difícil para ela encontrar trabalho na indústria cinematográfica e ela considerava voltar para casa. Ela já tinha contatado a companhia aérea para marcar um voo, porém ela decidiu que queria continuar tentando. Então ela ficou um pouco mais em Los Angeles. Ela conseguiu um emprego como assistente de produção de um novo filme, mas depois disso ela continuava lutando para encontrar trabalho na indústria cinematográfica. Começou a trabalhar em uma empresa de telefonia celular, mas ainda buscava oportunidade em Hollywood. Ela estava se recusando a desistir dos seus sonhos. No sábado, 15 de fevereiro de 2003, a Christine estava ao telefone com a sua mãe, a Terry. A Christine falou sobre como ela estava planejando uma ida ao shopping naquele dia. A sua mãe disse a ela para escolher um presente de Dia dos Namorados para ela. Elas se despediram e ela seguiu para o shopping. Já no dia 17 de fevereiro, a Terry, que normalmente falava com a filha ao telefone todos os dias, ela não tinha notícias da Christine há mais de 48 horas. Ela não conseguiu contatar ela pelo telefone, então ela ligou para o trabalho e descobriu que a Christine não apareceu naquela manhã. Ela sempre chegava na hora para o trabalho e seus pais temeram que algo tivesse acontecido com ela. Eles chamaram a polícia e fizeram uma denúncia de desaparecimento. Ninguém tinha ideia de onde ela estava e a sua família estava voando imediatamente para Los Angeles. O pai da Christine disse que foi ao apartamento dela e colocou um pôster na parede que ficava na entrada do apartamento, com uma grande foto da Christine. Ele disse que não conseguia acreditar que isso estava acontecendo. A polícia compartilhou detalhes com a mídia e criou uma linha de denúncias. Logo, o desaparecimento da Christine estava em todos os noticiários e a busca aumentou. As pessoas andavam pelos terrenos baldios distribuindo panfletos, pregando em postes telefônicos. Todo mundo estava tentando encontrar Christine.
Os investigadores ligaram para a administradora do cartão de crédito da Christie e descobriram que ela comprou vários itens no Westfield Century City Mall, em Los Angeles, no dia 15 de fevereiro. Eles olharam os vídeos de vigilância e descobriram imagens de segurança dela no shopping por volta das 13 horas daquele dia, mas não conseguiram encontrar nada nas imagens que ajudasse a descobrir o que aconteceu com ela. Eles disseram que não tinham nenhuma pista. A Christie tinha acabado de desaparecer da face da terra. Os detetives então se voltaram para sua colega de quarto, esperando que ela tivesse alguma informação sobre para onde a Christie foi. A sua colega de quarto explicou que no dia 15 de fevereiro a Christie voltou para casa depois do shopping e mostrou a ela uma roupa nova que ela tinha comprado. Então a Christie partiu para um grande teste para um filme. Finalmente os investigadores têm uma pista sobre para onde ela estava indo, mas a sua colega de quarto não conseguia se lembrar de onde foi a audição. Eles olharam os registros telefônicos da Christie. Pouco depois das 17 horas do dia 15 de fevereiro, ela ligou para uma linha de informação do bairro Lauren Canyon, em Hollywood Hills. Uma testemunha se apresentou dizendo que viu uma mulher que correspondia à descrição da Christie dirigindo um Miata branco. Ela disse que a moça parou para pedir informação sobre como chegar a uma casa no alto da colina antes de desaparecer. Depois de saber mais sobre o dia em que a Christie desapareceu, seus pais se perguntaram se alguém que ela conhecia podia ter tentado machucar ela. Eles queriam fazer de tudo o que pudessem para ajudar a encontrar sua filha. O pai disse que sabia que ela estava tendo problemas com o namorado, e ela terminou com ele. Ele disse que foi uma das primeiras suspeitas de que ele podia estar envolvido. A Christie teve um incidente de violência doméstica com o namorado e chamou a polícia. A polícia então trouxe o ex-namorado da Christie para o interrogatório. Ele admitiu que houve um incidente de violência doméstica, mas negou ter algo a ver com o desaparecimento dela. Ele disse que aquela foi a única vez que isso tinha acontecido, que eles estavam voltando a ficar juntos novamente e que ele a amava muito. Ele também disse que faria qualquer coisa que pudesse para ajudar. O namorado também afirmou que estava fora da cidade no dia em que ela desapareceu, e várias pessoas confirmaram a história dele. Depois de verificar o álibi do namorado, a polícia percebeu que era outro beco sem saída. No dia 20 de fevereiro de 2003, 5 dias após o desaparecimento da Christie, a polícia recebeu uma ligação de uma mulher chamada Susan Murphy. Ela disse que leu essa reportagem com uma foto de uma garota desaparecida. Imediatamente ela ligou para o departamento de polícia de Santa Mônica. Quando ela explicou sua situação a eles colocaram ela na espera e disseram que o detetive responsável pelo caso ia falar com ela. A reportagem do jornal que a Susan viu dizia que a Christie desapareceu depois de sair para um teste de cinema. A Susan contou aos investigadores sobre um homem que ela encontrou há menos de um mês, esperando que isso pudesse ajudá-los a encontrar a Christie. Ele também convidou a Susan para um teste. Enquanto ela continuava explicando a sua história, a detetive Virginia Obenchain percebeu que é a primeira grande chance deles no caso. A Susan conta a eles que o homem disse que era muito importante ela usar salto agulha preto, o mais alto possível, minissaia preta e camisa branca de homem. E isso foi tudo que a Christie comprou no dia 15 de fevereiro. Os itens que a Christie comprou no shopping não foram publicados nos noticiários, mas assim que a Susan leu o artigo sobre o seu desaparecimento, ela teve a sensação de que o homem que ela conheceu semanas antes poderia ter algo a ver com isso. A Susan disse que seu peito afundou, e ela se perguntou se podia ser a mesma pessoa. Depois que a Susan disse à polícia que achava que tinha conhecido o mesmo homem, eles pediram que ela fornecesse todos os detalhes que ela conseguisse se lembrar dele. Ela ajudou a criar um esboço composto da aparência dele, e eles transmitiram esse esboço na TV para todo o país. No dia 24 de fevereiro, 9 dias após o desaparecimento da Christie, o carro dela foi encontrado no estacionamento de um hotel. Os detetives avisaram os pais da Christie imediatamente e eles temeram o pior. Os pensamentos que passaram pela cabeça deles foi que eles iam encontrar a Christie no porta-malas ou eles iam encontrar sangue no carro. Eles não tinham ideia do que eles iam encontrar. Mas tudo que encontraram no carro foi o celular da Christie. O manobrista contou à polícia que um homem trouxe o carro para o estacionamento no dia 16 de fevereiro, um dia depois do desaparecimento dela. O pai dela disse que todas as evidências que foram apresentadas apontavam para que algo tivesse errado. Algo estava muito errado. Era fundamental que eles a encontrassem o mais rápido possível. No dia 27 de fevereiro, 12 dias após o desaparecimento da Christie, ninguém relatou ter visto ela desde então, mas a sua família não desistiu. 2 vigílias foram realizadas em homenagem a Christie, uma em Los Angeles e a outra no Michigan. O pai fez um apelo emocionado no dia do aniversário de 22 anos da Christie, desejando a ela um feliz aniversário e pedindo que ela voltasse para casa em segurança, que ele não conseguia encontrar paz sem ela. À medida que a notícia se espalhou, juntamente com o esboço do que a Susan Murphy ajudou a fazer, outras mulheres se apresentaram com histórias semelhantes, esperando que pudessem ajudar na busca por Christie. 12 anos antes do desaparecimento da Christie, em 1991, Elizabeth Buzzini
conheceu um homem em um restaurante que contou a ela sobre uma oportunidade em um filme de James Bond. Eles se sentaram juntos no bar, mas a Elizabeth percebeu sinais de alerta imediatamente. Ao olhar para sua bebida, ela viu um pó branco por cima. Ela rapidamente foi ao banheiro e falou para o gerente do restaurante que aquele homem estava tentando drogá-la. Ela disse para ele chamar a polícia imediatamente e ficar vigiando para que ele não fugisse. Elizabeth fez um plano e voltou para o bar tentando atrasar ele até a polícia chegar. Eles continuaram conversando e ela perguntou o que era aquele pó branco. Ele alegou que era açúcar. Elizabeth tentou trocar as bebidas com ele, dizendo que ele poderia tomar dela. Ela disse que ele olhou para ela com desconfiança e ela perguntou se tinha algo de errado, que ele podia tomar a bebida, que ela não gostava de açúcar. E foi então que ele pediu licença e saiu correndo de lá e nunca mais voltou. O homem fugiu antes da chegada da polícia, mas mais de uma década depois, quando Elizabeth ouve o que aconteceu com a Christie, ela pensou que o mesmo homem era o responsável. Mais mulheres relataram histórias assustadoras semelhantes à polícia, e uma delas é Christine Clutchan. Ela diz que em 1989 ela conheceu um homem que se apresentou como John Moroni. Eles começaram a conversar por algumas semanas e ele a convidou para sair. Ele disse que ia buscar ela em uma limusine, que eles iam jantar e depois haveria uma grande festa da indústria, porque ele disse que era executivo da música. O homem disse a ela que trabalhava para a Columbia Records e que a festa seria na suíte de hotel. Eles saíram para jantar primeiro e depois pegaram uma limusine para o hotel. Mas quando eles pegaram o elevador e saíram, a Christine Trillman percebeu que o corredor estava silencioso. Ela não ouviu nada que parecesse com uma festa por perto e ficou nervosa. De repente, o homem a levou para um quarto de hotel vazio e ela viu que ele estava planejando o tempo todo. Ele tentou beijar ela, mas quando ela o empurrou, ele a atacou. Jogou ela na cama e tentou rasgar suas roupas. O homem puxou cordas de trás da cama para amarrar ela, mas ela conseguiu escapar dele e saiu correndo do quarto do hotel para buscar ajuda. Um homem chamado Victor Paleólogos foi preso por tentativa de abuso sexual. Ele aceitou um acordo judicial e foi condenado a 3 anos de liberdade condicional. 14 anos depois, a polícia procura desesperadamente por Christie Johnson. Uma oficial da condicional ligou depois de ver o esboço que transmitiram do homem que procuravam. Ela disse que parece um dos seus condenados à liberdade condicional, Victor Paleólogos. Nada foi revelado sobre a vida pessoal do Paleólogos, além da sua data de nascimento, 16 de julho de 1962. Que ele era divorciado no momento da sua prisão e que já tinha sido dono de um restaurante italiano no Boulevard La Cienega. A polícia emitiu um mandado de busca para o seu endereço. Em seu computador eles encontraram fotos de mulheres vestindo o mesmo tipo de roupa que a Christie comprou no dia em que ela desapareceu. É também a mesma roupa que o suspeito tinha dito para Susan Murphy usar num teste. E agora o padrão está ficando mais claro. Os investigadores precisavam de respostas de Victor e descobriram que ele já estava sob custódia por acusações não relacionadas, depois de tentar roubar um carro. Os detetives continuaram interrogando o Paleólogos, mas ele não dá nenhuma informação sobre o desaparecimento da Christie. Ele também tinha um álibi para o dia em que ela desapareceu. O Victor disse que apareceu num sábado à noite no restaurante I Hope e encontrou um amigo. Um amigo que ele alegou ter encontrado confirmou que eles comeram juntos. Mas apesar do seu álibi, o Victor continuava a ser o principal suspeito no caso. A Christie foi vista pela última vez por volta das 17h30 do dia 15 de fevereiro. E só horas depois é que o Paleólogos foi no I Hope. Houve muito tempo entre os dois acontecimentos e ele poderia ter feito algo com ela. Eles continuaram esperando que ela estivesse viva, que estivesse detida contra sua vontade em algum lugar. E que eles só precisavam identificar o local para que pudessem chegar lá e salvar sua vida. 16 dias após o desaparecimento da Christie, a polícia pede a Susan Murphy para identificar pessoalmente o homem que a abordou no bar. Ela disse que foi como ir ver um filme de terror, porque ela estava vendo essa pessoa novamente. Ela disse que imediatamente o reconheceu. Parecia que os investigadores estavam se aproximando, ainda esperançosos de encontrar Christie. A mãe da Christie perguntou se ele já havia sido preso por assassinato antes. Eles disseram que não. Então, é claro, como mãe, ela ficou muito esperançosa. Ela estava pensando que alguém havia sequestrado a sua filha, mas não havia assassinado ela. Eles tinham esperanças em um final feliz. Mas enquanto o detetive Albert Chain levava a Susan para fora da delegacia, ela recebeu uma ligação que mudava completamente a investigação. A Susan lembra de ouvir a Virginia falando ao telefone e ela disse que nesse momento seu coração caiu. Um grupo de caminhantes encontrou um corpo em uma ravina perto de Hollywood Hills. A polícia chegou ao local e encontrou o corpo de uma jovem. Ao chegar lá embaixo e se aproximarem, eles puderam ver que havia uma mulher branca. Suas mãos estavam amarradas atrás das costas. Eles puderam ver que ela estava usando uma blusa branca e foi então que um policial deu um passo adiante para ver se a tatuagem estava lá. E estava. E foi aí que eles concluíram que era realmente Christian Johnson.
Depois de semanas procurando por Christie, os piores temores de todos se confirmaram. Agora a polícia precisava contar à família a horrível notícia. O pai dela disse que recebeu a ligação da polícia. O policial disse a ele que Christian não está mais conosco. Ele disse a ele que agradecia por eles terem contado a Christie e disse que para tratarem ela com dignidade. A família dela ficou arrasada. Os resultados da autópsia mostraram que a causa da morte da Christie foi estrangulamento. Logo, ela foi assassinada. Agora a polícia precisava levar o culpado à justiça. Mas, mesmo depois deles encontrarem o corpo dela, não parecia que eles estivessem mais perto de provar quem havia feito isso com ela. Não houve provas forenses, não encontraram nenhuma fibra, nenhum cabelo. Não tinham testemunhas oculares, nada. Eles tinham encontrado a Christie, mas o caso não estava nem perto de terminar. Com vários relatos contra o Victor e identificações dele em uma fila, a polícia conseguiu acusá-lo do assassinato de Christie. Mas sem provas de DNA, os procuradores teriam que construir um caso circunstancial contra ele. O julgamento começou no dia 13 de julho de 2006. A história de Victor como predador em série veio à tona, graças às suas vítimas anteriores cujos testemunhos foram a chave para levá-lo à justiça. Cat de Bueno toma a posição para contar sua história. Em 99, 4 anos antes do desaparecimento da Christie, a Cat foi abordada por um homem no mesmo shopping. Ele alegou que seu nome era Brian e que trabalhava para a Disney. Ele contou a ela sobre um novo filme de James Bond, em que estava trabalhando e para o qual ela seria perfeita. A Cat sabia que a Disney não fazia filmes de James Bond e pediu um cartão de visita do homem antes de partir. Sua agente ligou para o Brian no escritório da Disney e deixou uma mensagem de voz para ele sobre isso. Ele ligou de volta para ela rapidamente e disse para não ir a essa reunião, que não era ele, que ele não conheceu ninguém no shopping, que ele não deu cartão de visita e que alguém estava mentindo para ela. A Cat ligou para o pai, que era detetive em Nova York. Ele também advertiu contra o encontro com um homem novamente, então ela tinha essa informação. Ela disse que outra coisa foi o sentimento que ela tinha dentro dela, que ela não conseguia esquecer. Ela disse que sentiu que ele ia fazer alguma coisa ruim com ela. Ele ainda não havia cometido nenhum crime e a polícia não podia ajudar a Cat. Ela sabia que o homem poderia ser perigoso, mas decidiu ir mesmo assim, na esperança de impedir ele de machucar mais alguém. Ela trouxe um amigo que era dublê para acompanhar ela por segurança, mas o homem que a convidou nunca apareceu. Ela disse que nunca se perdoou por não ter escondido seu amigo deitado no banco de trás do carro. Esse foi o fim da sua história, mas ela acreditava que ele a observou de longe e viu que ela estava acompanhada no carro, por isso que ele não apareceu. A Cat não teve a chance para derrubar ele sozinha em 99, mas quando viu a foto do Victor Paleólogos na TV, 4 anos depois, relacionada ao caso da Christie, ela sabia que era o mesmo homem que a abordou, e ela poderia testemunhar para lutar por justiça. Outra sobrevivente, Heather Maher, conta ao tribunal sobre quando o Paleólogos tentou abusar dela em 1998. Ele foi preso e se declarou culpado, mas depois de cumprir 3 anos e 5 meses, ele foi libertado em liberdade condicional no dia 20 de janeiro de 2003, menos de um mês antes do desaparecimento da Christie. E apenas 4 dias depois de ter sido libertado em liberdade condicional, ele atacou Susan Murphy. Ela tomou posição para testemunhar contra Victor, enfrentando ele novamente para ajudar a família da Christie a ter um encerramento. Ela disse que realmente acreditou que estava encarando o mal. Ela disse que a sua voz tremia durante seu depoimento no tribunal e ela disse que ficou pensando quando olhou para a família da Christie que podia ser o pai dela sentado lá. Ela disse que nunca superou o que ela passou com o Victor. No dia 24 de janeiro de 2003, a Susan Murphy explicou que ela estava no Century City Mall, no mesmo lugar onde a Christie estava poucas horas antes de desaparecer. Um homem tinha se aproximado da Susan, apresentando-se como Victor Thomas. Ele disse que falou para ela que era diretor de fotografia e estava escalando um elenco para o novo filme de James Bond, e que ela tinha um visual certo para esse projeto. Ele começou a nomear um monte de diretores, fotógrafos e figurinistas legítimos. Parecia plausível. O homem convidou a Susan para o teste no dia seguinte. Embora ele parecesse saber muito sobre o setor, ela percebeu que algo parecia estranho em seu convite. Depois que ela saiu, a Susan ligou para o Screen Actors Guild para perguntar se havia um novo filme de James Bond em produção, e eles disseram que não. Ela sabia que o homem estava mentindo para ela, e não tinha certeza do que ela faria se encontrasse ele novamente, mas decidiu ir de qualquer maneira esperando poder acabar com o que quer que ele estivesse planejando. Ela disse que estava consciente de que algo ruim aconteceria se ela fosse ao encontro com ele. Ela provavelmente seria jogada em uma van ou algo assim, mas ela resolveu ir. No dia seguinte, a Susan trouxe um taco, uma câmera com ela e seu namorado Tony assistiu do carro enquanto ela ia encontrar o homem novamente. Quando eles começaram a conversar, ele perguntou se ela queria tomar uma bebida do outro lado da rua antes da audição. Mas o prédio para o qual ele apontava parecia abandonado. Ela disse que falou para ele que não ia a lugar nenhum com ele.
disse que primeiro precisava de uma identificação. Ele disse que não tinha nenhuma. Então ela disse a ele que talvez o seu namorado, que estava no carro, ajudasse ele a encontrar. Assim que o homem percebeu que ela não tinha ido sozinha, ele imediatamente mudou de atitude. Tony, o namorado da Susan, era um cara grande, faixa preta segundo Dan. Quando o Victor viu Tony, ele mudou de atitude e disse que ela não era boa o suficiente para o papel, que eles tinham terminado a entrevista. O homem começou a fugir, mas a Susan queria impedir ele antes que ele tentasse machucar outra pessoa. Ela entrou no carro com Tony e eles o perseguiram. Eles rapidamente encontraram escondido nos arbustos da esquina. Então o Tony parou o carro. Ele saiu e começou a revistá-lo. A Susan disse que Victor estava praticamente chorando. Mas então ele se libertou e correu no meio do trânsito de Santa Monica Boulevard. Mesmo que a Susan não estivesse ferida, ela pensou que o homem tentaria enganar outra jovem. E ela não tinha ideia do que ele seria capaz. Ele não cometeu nenhum crime quando a conheceu, então não havia nada que a polícia pudesse fazer naquele momento. Menos de um mês depois, a Christie desapareceu. Agora, a história da Susan ajudou a mostrar um padrão claro das ações de Victor Paleólogos. No total, 7 mulheres testemunharam contra ele, enfrentando corajosamente o homem que as atacou, e escapou repetidamente da justiça. O Victor continuou usando esquemas semelhantes. Ele disse às mulheres para comprarem as mesmas roupas, usou as promessas de teste para fazer a carreira para atrair as vítimas, aproveitando seus sonhos para ter uma grande chance em Hollywood. Faltaram evidências científicas, mas eles tinham um caso circunstancial muito forte. E o que tinham era um desfile de mulheres, uma após a outra, testemunharam não sabendo da existência das outras. A Elizabeth disse que quando olhou para os pais da Christie sentados no fundo do tribunal e o pai dela deu sinal de positivo para ela continuar, isso a fortaleceu e ela quis lutar pela Christie. Ela disse que poderia ter sido ela. David Walgren, o promotor de Los Angeles, disse que ficou muito impressionado com a coragem das vítimas anteriores em se manifestarem. Suas histórias eram poderosas e as semelhanças entre todas as vítimas e Christie eram impressionantes. Juntas, as histórias das mulheres foram cruciais para a construção de um argumento forte. Mas sem qualquer prova de DNA, ainda não tinham certeza se seria suficiente para condenar ele. A mãe da Christie disse que ele era definitivamente um exemplo muito claro de alguém que abusou do sistema durante um longo período de tempo. Não se tratava de uma jovem ingênua, tratava-se de um predador reincidente. O pai da Christie disse que estavam falando de uma pessoa má. Em algum momento de sua vida, ele precisava ser detido, e infelizmente a Christie foi o ponto de parada. Com as evidências circunstanciais acumuladas contra ele, Victor Paleólogos aceitou um acordo judicial para evitar a pena de morte. Mas depois ele tomou uma decisão chocante. Ele escreveu uma carta de 11 páginas ao tribunal pedindo a retirada de sua confissão de culpa. O juiz disse que ia negar a moção, dizendo que a lei afirma muito claramente que um fundamento não pode ser retirado simplesmente porque o arguido mudou de ideia. No dia 15 de setembro de 2006, o Victor Paleólogos é condenado a, no mínimo, 25 anos à prisão perpétua pelo assassinato de Kristen Johnson. O pai de Kristen disse que a razão de estarem lá era por causa do Sr. Paleólogos. E havia uma razão pela qual isso aconteceu, mas só Deus sabia. E ele não conseguia encontrar uma resposta para isso. Victor Paleólogos teve a liberdade de deixar o mal aumentar em sua vida, resultando no hediondo assassinato de Christie, sua amada filha, uma bela jovem no limiar de sua vida. Porque as mulheres reconheceram as semelhanças entre as histórias de Christie e a sua própria, e devido à força que tiveram para avançar, juntas, elas foram capazes de deter um predador em série que teve como alvo mulheres jovens em Hollywood há mais de uma década. E mesmo que elas não se conhecessem pessoalmente, o impacto da Christie pode ter sido visto através das mulheres que ajudaram a prender o seu assassino. A Susan disse que poderia ter sido ela, e havia uma parte dela que sentia-se muito próxima da Christie por causa disso. Ela nunca a conheceu, mas uma parte dela sentiu o mesmo de uma forma estranha. Elas ajudaram a trazer respostas ao encerramento para a família de Christie, que continuava a honrar sua memória todos os dias. E hoje as mulheres defendem outras vítimas e sobreviventes de violência sexual. Elas querem que as pessoas saibam o impacto que podem ter ao se apresentarem, que cada história é importante, que cada história pode ajudar na luta pela justiça. O pai da Christie disse que queria que as mulheres, as vítimas e os sobreviventes de todos os gêneros percebessem que não há nada de se envergonhar, que a pessoa não será apenas uma vítima pelo resto da vida. Ele disse que todas as noites ele sai, quer esteja 10 graus abaixo de zero ou nevando. Ele sai e diz: "Boa noite, Christie, eu te amo." Opinião pessoal, tá, gente? Eu acho muito estranho que esses predadores sexuais, antes deles chegarem ao final, antes deles matarem, antes deles cometerem um crime final, eles são identificados por mulheres, por vítimas ou por prováveis vítimas. E eu acho que, na verdade, o que falta nisso é uma ação mais forte do Estado para parar esse tipo de pessoas. Porque eu acho errado realmente prender uma pessoa por uma coisa que ela poderia ter feito e não por uma coisa que ela fez. Mas se ela pode ter feito, ela é um perigo em potencial. E se ela é um perigo em potencial, o Estado teria que ficar de olho nela.
Talvez fazer uma avaliação psicológica, sabe? Ficar de olho nessa pessoa, botar ela num registro específico, não já de um predador, mas de um possível predador. Assim, eu acho muito errado dar condicional. Alguém que atacou outra pessoa, ele não é preso, ele tá em liberdade condicional. Liberdade condicional não pode ser feito assim, sabe? Eu acho muito perigoso tu pegar e deixar uma pessoa dessas em liberdade condicional. Ou um predador sexual, ele não vai ser uma pessoa violenta dentro da cadeia. Porque o objetivo dele não é atacar homens, o objetivo deles é atacar mulheres. Então, normalmente, eles vão ter um comportamento muito bom dentro da cadeia. E aí eles vão ter uma liberdade mais cedo. Não foi o primeiro homem que aconteceu isso. Não é o último homem que vai acontecer esse tipo de coisa. Todos os outros predadores sexuais, eles tiveram vítimas antes e tiveram vítimas depois de terem sido presos, porque eles foram libertados antes do tempo de terminar a prisão deles. Ou eles não tiveram um acompanhamento. Então é bom pensar nisso, é bom pensar que a gente tem que ter, sim, um comportamento de vigilância e um comportamento de saúde pública com essas pessoas. Essas pessoas são doentes. E aí, no momento que elas são doentes, se não tiver um tratamento correto, elas vão virar criminosos. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Ativa o sininho das notificações para saber quando eu vou postar vídeos novos. Deixa um like e comenta para aumentar o alcance do vídeo e ajudar o canal. Não esquece de compartilhar com quem vocês acham que pode gostar desse tipo de conteúdo. Obrigado por assistirem. Se cuidem, fiquem bem. Beijos.